7h28. Glória a Deus. Glória a Jesus. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Ué? Vai ficar mesmo. A partir de agora, Não programa pode não, aquela Palavra outra Fé, não, só arriscar. Palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Começar não vai poder não. Bom Bom dia, dia. bom dia! Renove a sua mente nessa sexta-feira, hoje, dia 16/5/2025. Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Tempo friozinho, gostoso de estar na cama, mas levanta que sextou. Eita, final de semana, né? Amados, quero fazer um convite aqui, logo de antemão, né? Na gravação vai ficar aqui pelo Facebook e também, logo mais, vamos transferir para o YouTube, né? Que fica para toda a vida aí. Amados, dia 17 e dia 18, sexta e sábado, né, Jana? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado às 19h30 e domingo às 18 horas estará conosco a nossa pastora Lindaci Gomes. E você é o nosso convidado. Amados, um testemunho de fé, uma transformação de vida que só o Senhor nosso Deus pode fazer. E você é o nosso convidado. Primeira conferência de fé, Vivendo pela Fé 2025. Você mulher, você homem, família, você que está nos ouvindo e deseja ouvir algo da parte de Deus, como uma renovação, algo poderoso da parte de Deus, venha sábado e domingo, às 19h30 no sábado e às 18 horas no domingo, você é o nosso convidado. Amém? Vamos participar daquilo que é a vontade de Deus. Vamos fazer uma confissão de fé nessa manhã? Eu queria que você declarasse nessa manhã de sexta-feira. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, nesta manhã, eu declaro com fé as tuas promessas sobre a minha vida, assim como está escrito em tua palavra. Se eu ouvir a tua voz e obedecer os teus mandamentos, todas estas bênçãos me alcançarão. Aquilo que está escrito em Deuteronômio 28. Hoje eu creio que sou abençoado ao entrar, ao sair, na cidade, no campo, o Senhor abençoará tudo o que eu colocar as minhas mãos e me fará prosperar conforme a sua vontade. E eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nenhum inimigo prevalecerá contra mim, porque o Senhor é quem luta por mim. Obrigado, Pai, porque em Ti há provisão, proteção, direção, favor. Eu declaro que esse dia, sexta-feira, é um dia de bênção, visível e invisível, guiado pela tua fidelidade. Em nome de Jesus, eu profetizo, eu declaro, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Então essa confissão de fé é quase uma oração, né? Mas que você possa renovar a sua mente neste momento. Agora vamos orar pedindo a Deus como discernimento, sabedoria, para que a nossa mente seja renovada e possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jana, vamos orar? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, nos Aleluia, cobre Pai. com teu sangue. Declaramos a tua unção que traz Ó cura, Espírito Santo de Deus, libertação, repouso, repousando sobre nossas em vidas. nome de Jesus. Espírito Santo, tu Seja és conosco, bem-vindo Pai. em nosso meio. Vem, Espírito Santo. Usa teu filho para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus.
Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quer ser uma atalaia de Deus? Compartilhe esse link do Facebook, logo mais do YouTube, para as pessoas que você ama. E precisamos renovar a nossa mente. E eu quero trazer para você aquilo que é verdade, que nos liberta. Você já prestou atenção que a palavra de Deus, ela chama cativeiro, chama prisão, enfermidade? Isso mesmo. Todas as vezes que nós nos encontramos enfermos, doentes, ali é um cativeiro. E eu quero que você tenha convicção que esse cativeiro, ele não está trancado com chave, porque o Senhor, ele já tomou essa chave também da enfermidade. E eu quero trazer você para uma dimensão de conhecimento, porque quando você conhece a verdade, aquela verdade te liberta. Nós vemos no livro de Jó, primeiro livro cronologicamente escrito, não é? O livro de Jó, capítulo 42, verso 10, diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha sido antes. Nós vemos uma situação aqui de Jó que perdeu tudo. E essa enfermidade, essa malignidade, essa perca, essa opressão, não veio da parte de Deus, mas sim da parte do inimigo. E tudo o que aconteceu na vida de Jó, houve uma mudança quando Jó decidiu orar, interceder por aqueles que o acusavam. E aí vem uma libertação também para nossas vidas. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, abençoar os nossos inimigos. Cativeiro vem por falta de perdão, cativeiro vem por falta de você ter conhecimento, o cativeiro da enfermidade, da doença, da miséria, pobreza, escassez, solidão, vem da parte do inimigo, que ele veio alimentar-se de tudo que é malignidade, tudo que a gente possa ter como emoção. E nisso, quando nós vamos para Jó capítulo 2, verso 7, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Nós vemos que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, e desde a planta do pé até o alto da cabeça. E aí a gente já vê até uma forma de conhecimento, né? Que tudo que vem do mal vem de baixo para cima. E muitas vezes as pessoas estão sendo enganadas, dizendo que o Espírito Santo está vindo pelos pés. Eu já vi isso. E aí a gente tem que entender que o Espírito Santo ele vem do alto para baixo. E nisto, a enfermidade, ela vem de algo inferior. Não foi jamais a vontade de Deus, mas uma permissão. Jó foi atingido, afligido com todo tipo de tumores. A Bíblia relata que Jó ele fedia, ele perdeu seus amigos, perdeu seus bens, perdeu seus 10 filhos, tudo de uma vez só. O inimigo ele é sujo, o inimigo ele é maquiavélico, ele só quer uma legalidade. E naquele momento Jó tinha uma legalidade. Que legalidade era essa? Medo. E lá no finalzinho ele começa a dizer: aquilo que eu temia me sobreveio. Renove sua mente nessa manhã. Não declare seu medo, não sangre entre tubarões, não conte sua fraqueza para ninguém. Você só precisa falar com teu pai. É o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 7. Tranca no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. É isso que muitas vezes os homens e as mulheres se perdem na caminhada cristã, porque começa a contar para todo mundo, menos para aquele que pode resolver o seu problema. E nisso, amados, trazendo conhecimento para você. Jó, ele mudou seu estado, sua sorte, quando ele começou a orar por aqueles que eram amigos, mas acusavam ele. Chegaram a dizer assim: Jó, tu tá assim porque tu mereces. Jó, não tem como um homem ter tudo que tu tinha perdido do dia para a noite. É castigo de Deus. Amados, nunca use esse dedinho de profeta aqui para acusar ninguém. Nunca use essa forma de arrogância, prepotência, para você declarar que você é algo maior ou melhor do que alguém. Somos todos iguais. A matéria-prima é barro. Somos pó. Mas nós temos uma excelência dentro desse barro, desse vaso. É o Espírito Santo de Deus. E Deus não nos deu
nenhum sentido a gente estar julgando a vida do nosso próximo. Mas nisso, voltando para aqui, a palavra do Senhor, algo aconteceu na vida de Jó por causa de medo. Ele declarou o medo que ele tinha que acontecesse na vida dele. Quantas e quantas vezes a gente fala de uma maneira sem pensar, sem raciocinar, e declarar, eu tenho medo disso, aquilo outro. Não, amados, você não pode declarar o teu medo, mas sim você tem que declarar aquilo que você tem para Deus, não para que o mundo possa saber. E nisto, amados, a Bíblia fala, lá em Lucas, capítulo 13, verso 16, diga mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Por quê? Motivo não se devia livrar, é Jesus falando. Porque motivo não podia ser liberta essa mulher que estava há 18 anos, veja bem, viu? Essa mulher, filha de Abraão, que Satanás trazia há 18 anos presa. Aqui está falando de uma mulher encurvada. O Senhor vendo aquela mulher, e ele libertou, e declarou para todos, veja, essa mulher está presa, encurvada, sem conseguir se eretar, no caso, deixar a sua coluna ereta, olhar para o alto. Ela não tinha essa condição só olhando para baixo. E quem está aprendendo ela? Satanás. É Deus, através da sua palavra, revelando para nós. Quando Jesus diz, por que motivo eu não deveria livrar essa mulher do cativeiro? Muitas vezes as pessoas dizem que é Deus que coloca a gente em enfermidade. Ah, porque isso é doença, é a vontade de Deus. Nunca foi e nunca será. Nunca misture uma permissão com vontade. A vontade de Deus não tem sombra nem variação. Mas a permissão de Deus é muitas vezes por causa daquilo que nós deixamos de ser praticantes e só nos tornamos ouvintes da palavra. Torne praticante. Comece a declarar aquilo que você tem por direito, conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em Lucas capítulo 4, verso 18, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Isso mesmo, libertar os cativos. Esses cativos, doenças, enfermidades. A palavra do Senhor nos diz, e dá restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Amados, quando nós confiamos na palavra de Deus, essa palavra se torna fiel, fidedigna. Ela não muda, ela não falha, ela não deixa de executar aquilo para que ela foi escrita. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 55, diz que a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, e vai fazer tudo aquilo a qual a designei. Esta Bíblia Sagrada, nós possamos colocar ela em prática em nossas vidas. Até na forma de oração, jejum, o Senhor tem um específico para cada um. Quando nós estamos jejuando a Deus, é para a libertação dos cativos, dos oprimidos, dos sobrecarregados. Aquilo que o inimigo tem colocado como cadeia, grilhão contra a tua vida, será quebrado, destruído pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Isaías 58, verso 6. Mais uma vez vamos declarar, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão e deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Quando nós jejuamos, nós oramos, nos consagramos a Deus, é para que nós possamos tirar toda incredulidade dentro do nosso coração e possamos ir para o campo de batalha revestidos de uma maneira pela unção do Senhor. Esta unção que despedaça, que quebra o jugo. É pela unção de Deus, quando nós nos revestimos, quando nós tomamos posse, quando nós mortificamos a carne e damos lugar ao Espírito Santo de Deus. E neste momento o Espírito Santo de Deus está te dando conhecimento. É fatar nos teus ouvidos para que você possa compreender essa palavra. Que essa palavra caia no teu coração e você possa compreender que toda servidão, que toda cadeia, que toda opressão, toda atadura, tudo aquilo que seja como escravidão, seja desfeita na autoridade de Jesus. Amados, o cativeiro, prisão, opressão, nunca foi
de Deus. Nunca virá de Deus. Algo que precisamos compreender. No sacrifício de Cristo, naquela cruz, quando Cristo estava crucificado ali, Deus, Ele estava olhando para mim. Ele me via daquele lugar. Ele via Janaína naquele lugar. Hoje, quando Deus olha para mim, Ele não me vê mais, mas Ele vê o seu filho. Essa substituição, Cristo tomou sobre si nossas dores, enfermidades, maldições, e aquele castigo nos trouxe paz. E nisto, quero trazer para você a verdade que liberta. A forma de fé não pode ser uma fé duvidosa. A fé duvidosa, ela gera legalidade para o inimigo. A fé genuína, ela opera pelo poder de Deus. Nisto, o Espírito Santo chama a enfermidade de opressão. Em João capítulo 8, verso 36, as Sagradas Escrituras diz: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, amados, vocês serão livres. Livres de quê? Da opressão, depressão, da escravidão, das cadeias, de tudo aquilo que o inimigo tenta fazer com que o nosso corpo seja atingido. A minha mentalidade, a minha alma, ela tem que ser levada cativa à obediência a tudo que está escrito. Eu não vivo pelo que vejo, nem vivo pelos sintomas, mas vivo por aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio vai me transportar do reino das trevas para o reino da luz. Nisto a palavra do Senhor nos diz, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Para a libertação foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Alguém pode até pensar que essa forma de o homem se submeter a um jugo de escravidão seja algo natural, mas não é. É porque o inimigo, ele peleja. O inimigo, ele fica ao derredor. O inimigo, ele procura pessoas fracas na fé, que não têm ainda uma decisão correta, uma visão firme, não é? Firmados seus pés na rocha. Você pode imaginar que as pessoas muitas vezes estão com os pés vacilantes, joelhos fracos. Mas há uma palavra lá em Isaías que diz que Deus não apaga o pavio que fomega. Deus não termina de amassar a cana que está trilhada, caída no chão, não. O Senhor, Ele quer levantar-te. O Senhor quer acender a chama do primeiro amor na tua vida, que você possa crer, vivenciar, acreditar, mesmo que tudo esteja dizendo não. Mas existe uma palavra dizendo sim e amém. É bíblico, a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos que tudo que se diz respeito à vida, temos o sim e o amém de Deus. Ah, pastor, eu queria viver isso. Viva pela fé. Não viva pelo que sente. Não viva pelo que veja. Não viva pela realidade, mas viva por uma verdade. A verdade é a palavra. Essa palavra não volta vazia. Essa palavra, ela só vai voltar de uma maneira quando cumprir aquilo que ela tem como poder. E nisto, amados, nessa sexta-feira, eu quero levar para você a uma dimensão sobrenatural. Essa quarta dimensão, quando dizia Pão Exu, né, viver o sobrenatural de Deus. E nisso, para que a gente possa estar nessa quarta dimensão, estar nessa forma de crer, vivenciar milagres, ver milagres, andar em milagres, cantar milagres, amados, isso está disponível para o que crê. Como você crê que você é salvo, o mesmo poder que leva o homem a ser salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, de ter o seu nome escrito no livro da vida, se tornar morada e templo do Espírito Santo de Deus, é o mesmo poder que vai trazer vida, vivificar os vossos corpos mortais. A nossa mente, ela mente. Parece um trocadilho, né? Mas não, a nossa mente mente. Por isso que a gente precisa trazer ela cativa à obediência àquilo que é a verdade, aquilo que é a vontade de Deus. Foi para isso que Cristo veio, para nos libertar. E eu não vou me submeter mais uma vez a me tornar escravo daquilo que a minha alma deseja. Não. Eu posso declarar nesta manhã, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nisto,
Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. A minha mente, ela tem que estar alinhada à vontade daquilo que é a palavra de Deus. E nisto, a autoridade, ela vem para quem crê. Mais uma vez, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Quando declaramos que temos a mente de Cristo, o inimigo ele vai tentar de todas as maneiras nos distrair, porque a distração é inimiga da unção. Até nesse momento a gente está pregando aqui, possa haver uma distração, alguém te chama ou algo te tira a atenção de ouvir a palavra de Deus, é porque uma palavra, escute bem, uma palavra, ela é uma chave que pode abrir porta na sua vida. Uma palavra pode mudar a tua história hoje. Veja que essa palavra que estamos lendo hoje, em Gálatas 5, verso 1, a liberdade dos que os... Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu não posso aceitar nem entregar-me agora a dizer, não, é assim mesmo, não, que é assim. É da maneira que Deus quer. A maneira que Cristo veio aqui na terra. Ele veio libertar os cativos. Jesus veio libertar os cativos. Jesus veio trazer vida àqueles que estavam mortos. Lucas 9, verso 12. 12 não, é Lucas capítulo 9, verso 1 e o verso 2. A palavra do Senhor nos diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças, e também enviou a pregar o reino e curar os enfermos. Essa mesma autoridade, essa mesma forma de foco, ide. A palavra do Senhor no original diz assim, indo por todo mundo. Muitas vezes diz assim, eu quero ir para a África. Amado, você já está indo da sua casa para o trabalho. Indo da sua casa para o trabalho é você para pregar o evangelho do reino. É para você curar, é para você orar por pessoas, é para você declarar que Jesus é bom. É para você declarar a vontade de Deus. Indo por todo mundo. Ou eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, eu vou para a igreja, eu vou abastecer o carro, eu vou numa padaria, eu vou no mercado, eu vou na feira. E indo por todo mundo, eu tenho que estar pronto para pregar o evangelho. Eu tenho que estar pronto para orar por alguém que está doente, que está enfermo. Ah, pastor, é muito bonito o senhor estar falando isso. Se o senhor faz isso, faço. Chega uma pessoa doente perto de mim, o que é que acontece? Vai sair curado em nome de Jesus, porque eu vou falar, eu vou declarar aquilo que é a vontade de Deus. Fala alguma pessoa que não sabe o que tem que fazer, eu vou dizer, olha, a vontade de Deus é esta. Lá em Marcos capítulo 7, verso 13, chegaram os religiosos da época, chegaram os escribas, fariseus, os doutores da lei e disseram, ó mestre, rabino Jesus, o que faremos nós? Quais são as obras para que nós possamos fazer para agradar a Deus? E Jesus simplesmente disse, a obra é esta, crê naquele que ele enviou. E se você crê naquele que ele enviou, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que muitos estão dizendo, quando eu morrer, se eu merecer, Deus me põe no bom lugar. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. É para quem crê. E nesta manhã, para quem crê, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem uma missão na terra, uma comissão, reconciliar pessoas com Deus, porque isso o Senhor nos deu, e nisto levar a palavra da fé para todos aqueles que estão oprimidos, cansados e sobrecarregados. Trazer aquilo que é o poder de Deus, dínamos, através do Espírito Santo de Deus. Nessa sexta-feira, você pode mudar a tua história. Se você começar a falar aquilo que você tem como herança, tome posse. Tome posse de tudo que Jesus conquistou na cruz. É um direito nosso. O ministério da autoridade dada por Cristo Jesus. Lucas capítulo 4, verso 32. Quando o povo começava a ouvir Jesus falar, a multidão dizia, maravilhando-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Tem autoridade no seu falar. Tem autoridade na sua oração. Não é você dar ordem a Deus. Isso nunca existiu. É você dar ordem ao mal. E ele terá que obedecer na autoridade que é no nome de Jesus. É como se alguém tivesse um cheque agora em branco, escrito, assinado. E o dono do cheque dizendo, coloque o valor que você quer. Amados,
Seja ousado. Tem pessoas que estão com um cheque em branco, mas nominal, para mim, para você, para que você possa sacar do céu aquilo que é como bênção, aquilo que é como provisão, aquilo que é como restituição, aquilo que é como paz, prosperidade. Isto está dado a todo aquele que crê. Só que aquele que não crê, não tem como receber. É bíblico, a palavra do Senhor nos diz: homem de ânimo dobre, mulher de ânimo dobre. O que é isso? Inconstante. Porque é como se fosse a onda do mar, impelida pelo vento. Esse homem, essa mulher não receberá nada de Deus. Mas se eu me estabeleço em Cristo Jesus e começo a declarar a vontade de Deus como palavras que são fiéis, fidedignas, a própria Bíblia diz que as palavras do Senhor passarão céus e terras, mas elas não passarão. Elas terão que se cumprir na minha vida. O inimigo, ele quer colocar dúvida. O inimigo, ele quer colocar em você em lugares escorregadios. O inimigo quer que você não tenha firmeza. Mas nesse momento, creia que essa palavra que está sendo ministrada hoje, ela tem poder de mudar a sua vida e a sua história, se você crer. Essa palavra, eu estou declarando que ela vai chegar aos 4 cantos desse mundo, onde houver um ouvinte sedento, faminto pela palavra de Deus, possa ser alcançado. Eu me recordo agora, Jana, que uma vez a gente foi para uma igreja, e naquele momento havia uma mulher que estava de cadeira de rodas. E no final do culto a gente começou a orar pelos enfermos. E aquela mulher, para a glória de Deus, ela se levantou. E quando ela se levantou, ela disse: quanto tempo eu orei para que uma pessoa viesse e me tirasse desse lugar. Porque a palavra que ela ouvia, ela tinha sede e fome de ouvir falar sobre cura, milagres, maravilhas, libertação. Mas onde ela estava não tinha. Pessoas que não tinham o conhecimento do poder, do dínamo de Deus. As pessoas hoje querem viver somente de eventos, de festas, de coisas que não atraem a presença. Você precisa atrair o Espírito Santo de Deus. É Ele. A Bíblia diz que se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo, habitar em vocês, amados, Ele vai vivificar o corpo de vocês. O Espírito Santo de Deus, ele tem que ser bem-vindo. É o tempo que nós estamos hoje, é o tempo, a estação, o ministério hoje é do Espírito Santo de Deus. É algo que vem se encaixando. Deus fez, entregou ao homem, o homem perdeu, Jesus veio, tomou de volta e declarou: olha, agora eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar ninguém aqui órfão. Eu enviarei outro paracleto, igualzinho a mim, com a mesma função, para estar com vocês até a consumação dos séculos. Nisto, agora, nesse momento, o Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E neste momento é o mesmo Espírito Santo que está te convencendo e declarando que essa enfermidade será agora finda, acabada, em nome de Jesus. Porque esse poder, ele está liberado para nós. Não leve em consideração a dor, o sofrimento, mas leve aquilo que Cristo já sofreu mais por mim e por você. E aquele sacrifício nos traz paz. Aquele sacrifício nos traz cura. Aquele sacrifício nos traz salvação, redenção. Amados, essa palavra é poder, é dínamos, dado a todo aquele que crê. No livro de Atos, capítulo 3, verso 4, até o verso 6, que houve um encontro de Pedro e João, olhando para um coxo, um aleijado. E naquele momento, aquele homem olhava para ele esperando receber uma esmola. Ele estava sentado na porta do templo. E Pedro se aproxima, fitando os olhos nele. E a gente sabe que quando alguém olha pra gente, né, Jana? Já vai os olhos se encontrando. Tá olhando pra mim, o que é que ele tem pra mim? O que é que ele vai falar comigo? E naquele momento eu posso conjecturar aquele coxo aleijado começou a olhar para Pedro. Pedro olhando para ele, disse: eita, eu vou receber hoje uma esmola grande. E naquele momento Pedro fita os olhos naquele homem que não podia andar e diz assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem andou. Isso
É porque nós temos o poder e a unção que está dentro de nós através de Cristo Jesus. E esse poder está disponível ao que crê. Famintos, sedentos da verdade. Aquilo que está como uma opressão. Você é livre e liberto para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. A fé não é sentir. A fé é você executar aquilo que você crê. Nós vamos finalizar declarando esse versículo. O livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao verso 10, a palavra do Senhor nos diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E este nome é Jesus. E sobre este nome Jesus deu poder para que todos se dobre diante dele. Tudo que está debaixo dos céus, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo tem que obedecer ao nome de Jesus. E você possa crer nessa palavra em nome de Jesus. Crê em milagres. Eu sou o milagre. E você? Amados, final de semana, que Deus possa te abençoar ricamente com essa palavra e você possa vivê-la em nome de Jesus. Jana, quem interagiu conosco nessa manhã de sexta-feira? Amém? Amém. Quem interagiu foi Irmã Célia, Sandra Alves, Joel, Nilda, Zéza, Márcio Ibia, Erilson, Gilda, Cícera, Raife, Paula, Davi, Vilma, Cineide, Jocélia, Eveline, Aparecida, Zé Marcos e Ivonalda, Deus abençoe. Fátima Macena, Amanda, Edinalva, Ednete, Lourdes, Claudilene, Rosilene, Elisângela, Maria de Fátima, Sandra Maria, Girlene, Gabriele, Euda, Geisa, Irmã Cleonice, Janaína Rafaela, Joelma, Elbanice, Lúcia, Valéria Izé, Maria Leonice, Adeilza, Rosângela. Amém. Tem 3 pedidos de oração. Fala aí, Jana. Tem uma oração por Jane Martins, Pedro, e uma irmã pediu uma oração por um jovem, ela não sabe o nome. Não sabe não. Jana Martins e Pedro. E esse jovem. Pai, em nome de Jesus, a todos quantos estão carentes de oração por algo impossível, nós cremos que o Senhor é o Deus de impossível. E no nome e na autoridade de Jesus Cristo, nós estamos declarando que através desse nome de Jesus, pessoas sejam libertas, curadas, saradas, na autoridade de Jesus. Liberamos a unção de Deus para declarar liberdade de toda opressão maligna em nome de Jesus. Quem crê diz Amém. Amém. Amados, nosso convite. Sexta-feira agora, dia 18. Sexta é hoje. Sexta é hoje, né? Meu Deus. Então, já diga aí, vá. Dia 17, dia 18, sábado e domingo, né? Quem vai estar conosco? A pastora Lindaci Gomes. A pastora Lindaci Gomes estará conosco. Profeta de Deus, mulher de Deus, falando das coisas das verdades. Sábado, às 19h30 e domingo, às 18 horas, você é o nosso contato. Primeira conferência, Vivendo pela Fé. E nosso irmão Genilson já apontou aqui de novo, aqui, ó. Fala de semeadores. Você quer ser um semeador? Quer mudar a tua vida? Eita, falei forte. Quer mudar a tua vida financeira? Lança uma semente no reino dos céus. Aquilo que você faz, lançando. A Bíblia diz algo tão poderoso, que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Imagina o poder da semeadura. Aquilo que você faz para alguém ou algo, você terá uma recompensa aqui na terra. Se você está nos ouvindo, deseja abençoar essa programação, Ministério Palavra da Fé, nosso Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Repetindo, 24 862 422 1000 contra 34. Que você possa vivenciar essas palavras de verdade em nome de Jesus. E até sexta é hoje. Até sábado e domingo. Deus tem algo grande para fazer hoje, eu creio. Sábado e domingo. Sábado, 19h30 e domingo às 18 horas. Estaremos na conferência de fé. Receba a bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos os ouvintes, agora, em nome do Senhor Jesus. Amados, essa graça que nos trouxe vida,
através do Pai. Essa graça que nos trouxe salvação através de Cristo Jesus. E essa graça que nos acompanha até hoje pelo Espírito Santo de Deus. E possamos declarar que posso andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Por quê, Jana? Vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Deus abençoe a todos.